Meu nome é Matheus Cesário e essa é uma vídeo-resenha sobre o livro Lazer, Turismo, Intervenção Social e Intervenção com Idosos. Bom, o livro ele foi concluído no ano de 2010 e ele possui 3 autores, que são a Cristiana Lucy Gomes, o Marcos Pinheiro e o Leonardo Lacerda. Ele é um trabalho de pesquisa da Rede SEDES, da FMG, e ele traz uma reflexão bem necessária e atual em relação aos idosos e sua relação com o lazer e com o turismo. Bom, na introdução do livro, os autores eles discorrem sobre o expressivo crescimento de idosos no nosso país, o crescimento da população idosa é exponencial, atualmente, e com isso também o crescimento de demandas sociais, como a saúde, a assistência social, a nutrição, a infraestrutura urbana, principalmente também o lazer e o turismo. O foco principal da introdução e do livro em geral é esse, é apresentar o lazer e o turismo, apresentar os bloqueios sociais, os bloqueios econômicos do nosso país em relação ao lazer e o turismo e a relação com os idosos. Bom, a obra ela possui 4 capítulos, e esses capítulos discorrem sobre vários assuntos. O primeiro capítulo, que possui 3 subcapítulos, ele apresenta os conceitos de lazer e de turismo. Os autores eles citam a importância do lazer como direito, eles também o identificam como um fenômeno sociocultural e eles indicam que ele se manifesta em diferentes contextos. A preocupação com o turismo é de que ele não deve ser visto apenas como a economia do país, mas que ele deve se relacionar com o lazer e ser um direito dos cidadãos, principalmente dos idosos. Os idosos eles ficam muito no ócio, eles após aposentar as pessoas elas ficam sem ter muito o que fazer. Então, no nosso país que não tem muitas praças públicas, não tem muitos locais públicos, o lazer ele é praticamente só econômico. O idoso, para ele ter um momento de lazer, ele tem que pagar um pilates, pagar uma natação, pagar uma hidroginástica. Então, isso é um ponto que os autores citam muito no primeiro capítulo, um ponto que o idoso, ele para saber brincar, para criar o brincar, para criar o lazer, ele tem que buscar algum meio econômico. Bom, o segundo capítulo, ele também possui 3 subcapítulos, ele reflete sobre os fundamentos políticos de inclusão social. Os autores eles discutem o conceito de cidadania, eles trazem o conceito da Grécia Antiga, o conceito da polis, e eles relacionam com a sociedade brasileira atual. A sociedade brasileira é apresentada, eles mostram que a sociedade é uma democracia, eles explicam toda a sociedade de modo geral. E os direitos sociais, os direitos humanos são parte principal do capítulo. Eles explicam como o lazer e o turismo devem ser um direito do cidadão e como o lazer e o turismo devem ser aplicados na nossa sociedade. No final também são apresentadas as políticas públicas e a influência delas na inclusão social. As ONGs, por exemplo, não são políticas públicas, mas são citadas pelos autores que ajudam muito, porque as pessoas que não têm condição, elas buscam ONGs, elas buscam esses meios fora da política, esses meios não governamentais, para buscar o lazer, o turismo, buscar o brincar, ter o que fazer, na vida idosa. O terceiro capítulo ele aborda o tema da velhice, suas realidades e as perspectivas. O primeiro subcapítulo ele vai apresentar o crescimento exponencial da população brasileira e também a modificação da estrutura etária do país. Nossa estrutura etária antigamente é que as pessoas morriam mais cedo, então tinha menos idosos, tinha mais gente trabalhando, tinha mais criança nascendo, e atualmente as famílias estão diminuindo, então tem menos pessoas nascendo. O trabalho, os adultos, as pessoas que trabalham na sociedade, elas estão diminuindo também, e os idosos estão crescendo muito, porque a expectativa de vida vai aumentando. Então, o primeiro subcapítulo apresenta um pouco sobre essa pirâmide etária, O segundo capítulo ele vai discorrer sobre a velhice como um processo social e como a construção cultural, principalmente o preconceito das outras gerações em relação à geração idosa. Os jovens, os adultos, a gente acostuma ver a geração idosa como uma geração que não faz nada, uma geração julgada como uma geração que não tem mais pique, não tem mais saúde, não tem mais físico para fazer as coisas. E até no curso de educação física a gente vê muito que a maioria das pessoas elas não pensam em agir com idosos, elas não pensam em trabalhar com isso, em ver como um idoso se porta na sociedade. O terceiro capítulo, que eu acho mais importante desse capítulo, ele mostra as contribuições do lazer e do turismo para ressignificar a velhice, porque a pessoa, quando ela é idosa, como eu já citei, ela fica no ócio, então o lazer das pessoas idosas é diferente, E ele também é muito dificultado pelas condições sociais, pelas condições físicas da idade. Então, esse capítulo é importante porque ele cita os meios de lazer e de turismo que podem ser empregados. O quarto capítulo, ele é uma conclusão de todas as ideias apresentadas, e os autores eles apresentam diversas estratégias de intervenção e esclarecimentos sobre as intervenções que devem ser feitas. A crença dos autores é a de que é imprescindível que as intervenções educativas
os campos de lazer e turismo, elas têm que ampliar a igualdade de oportunidades e condições. Então, eles acreditam que as intervenções que devemos fazer, que os profissionais de educação física devem fazer no lazer e no turismo, elas têm que ampliar, elas têm que unir os idosos, unir a sociedade de modo geral. E, por fim, as considerações finais, né, são as de que as intervenções elas devem potencializar e promover relações que estimulem as pessoas a participarem criticamente na descoberta de coisas novas ainda na terceira idade. O turismo, principalmente, eu acho que conhecer países novos, conhecer cidades novas, levar os idosos para viver o sonho de conhecer outras pessoas, conhecer outras sociedades, conhecer outras culturas na terceira idade, que é a idade que já está mais avançada, né? É muito importante. Os autores citam isso como um ponto muito importante. Outro ponto ressaltado pelos autores é o de que tanto o turismo quanto o lazer são capazes de unir pessoas diferentes e de locais distintos. Como eu citei anteriormente, as pessoas conhecendo locais novos, conhecendo culturas novas, isso é muito importante. Os maiores desafios são os de melhorar a condição de vida desses idosos e o modo que os autores buscam solucionar isso é barateando os custos do turismo e do lazer, incentivando a socialização geral. Os jovens, os adultos, eles devem socializar com os idosos e devem buscar ajudar tanto no trabalho quanto na sociedade, né? E barateando também os custos do turismo, os custos do lazer, as ONGs são muito importantes, a política pública, principalmente o nosso governo deve agir, fazendo praças públicas, projetos sociais que buscam trazer o lazer e o turismo para o idoso. Bom, o livro por si só, ele é muito didático, ele mostra muitas intervenções interessantes, e os autores eles citam que eles esperam contribuir com as políticas públicas democráticas em diversos campos a partir da inserção social de idosos por meio da ampliação do acesso aos interesses turísticos e lazer.